Olá, que bom. Estamos juntos novamente no grupo de amigos online. Agradeço a você pela tua fidelidade acompanhando um estudo longo. Nós estamos fazendo um estudo sobre o desafio da santidade e hoje nós vamos encerrar a sexta parte. A sexta parte, ela fala do esplendor da santidade, o brilho, a luz da santidade. E hoje nós vamos encerrar essa parte com a lição de número 20, o estudo 20. O caminho para o interior do Santíssimo Lugar, né? Ou lugar santo. Daqui nós vamos diferenciar um pouco as coisas, ok? O caminho da profundidade, da intensidade, da intimidade com o Espírito Santo. No fundo é disso que nós vamos estar falando. Muito bem, no nosso cristianismo, a gente se acostumou com a formalidade de uma religião organizada. Não tem nada de errado nisso, a vida é assim mesmo, ok? Mas, em tempos de avivamento, e nos últimos dias são tempos de avivamento, por causa do cronograma de Deus, não é porque eu quero ou porque, não é nada disso, é porque tem um cronograma e Deus sabe que para enfrentar o que está vindo, Ele precisa levantar um avivamento sobre a igreja, o corpo de Cristo que eu estou falando, uma entidade espiritual. E nós somos a geração dessa necessidade de remir o tempo, dessa urgência na nossa vida. E nós precisamos transicionar de uma religião bem estruturada para a liberdade do mover do Espírito de Deus. São coisas que são diferentes. O Espírito de Deus, ele é definido, e eu gosto muito dessa comparação que a Bíblia faz, ele é como o vento. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas você sabe que ele está passando ou passou. Ninguém consegue construir uma cerquinha para enquadrar o Espírito Santo. Isso não existe. Por isso que, às vezes, a estrutura religiosa organizada, dependendo da maneira como você administra isso, se torna um empecilho para o mover do Espírito Santo. E toda vez que o Espírito Santo se move, ele foge da regrinha, do planejamento, do script, daquela coisa organizada. O Espírito Santo sabe o que tem que fazer e faz. E são coisas poderosas, né? E não tem como nós planejarmos o que o Espírito Santo vai fazer. Não é assim que funciona. Eu crio uma atmosfera espiritual, eu, como cristão, cada um de nós da comunidade cristã, devemos criar o ambiente nas nossas reuniões coletivas, para que o mover venha e faça coisas tremendas, não só na nossa vida, como no nosso meio. E é assim que a igreja cresce. É só olhar para o livro de Atos. Veja lá como é que tinha igreja organizada. Qual era a placa? Ninguém sabe, não tinha nome. Tinha um templo construído? Não, era nas casas. Uma coisa que ainda não estava organizada e o Espírito se movendo. Então a gente precisa fugir um pouco de certos paradigmas, porque a gente acaba se acomodando com as coisas que aconteceram ao longo da história. E se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta de fazer, são coisas novas. Ele não fica repetindo as mesmas coisas. Deus é criativo. Sabe por quê? Às vezes eu paro para pensar e fico pensando, por que Deus não é repetitivo? Não fica repetindo as mesmas coisas. Deus não muda princípios, valores,
essas coisas essenciais. Eu estou falando de forma, tá bom? Para você me entender bem. E a resposta que eu cheguei à conclusão, que Deus não é repetitivo em termos de forma, é para que a gente não desenvolva uma idolatria. Aí vira receita de bolo. Aí você acha que passando a receita de bolo vai funcionar mecanicamente, automaticamente na vida de qualquer um. Não é bem assim, não. Espiritualmente falando, é outra jogada, é outra natureza. Eu não posso abrir mão dos princípios, valores, aquilo que é essencial, mas eu tenho que me abrir para o novo que o Espírito tem para fazer na nossa geração. Ok? Que fique claro essa necessidade. Tempos de avivamento são tempos de grandes moveres, de grandes ondas, e o interessante é que essas ondas, elas não só têm um impacto individual, como elas têm um impacto coletivo, de massa, massivo. Por isso que é avivamento. Não só um trabalho profundo na vida das pessoas, como um trabalho expansivo num lugar, numa cidade, numa nação. Ok? Bom, eu queria mostrar aqui, eu não sei, Cláudio, se o nosso desenho aqui vai ficar bom, você podia conferir para mim a imagem. Eu trouxe aqui, ficou bom? Aqui nós temos uma imagem do tabernáculo de Moisés. Nós temos uma flechinha aí indicando a entrada, ok? Aí nós temos a primeira parte, o átrio externo, a segunda parte coberta o lugar santo e a terceira parte o santíssimo lugar. Vamos partir desse diagrama, desse desenho, para a gente fazer algumas considerações. Lá no tabernáculo de Moisés e, consequentemente, a questão do templo também, tinha uma ordem para você entrar na presença de Deus. As pessoas entravam pelo átrio externo. As pessoas. Já no lugar santo, só os sumos sacerdotes, porque tinha um véu e o acesso era restrito. E tinha a maneira certa de entrar com sacrifício de sangue e tudo mais. Aí tinha o Santíssimo Lugar. Esse é o lugar da habitação de Deus, aonde o Shekinah, a presença gloriosa do Senhor, se manifestava. Lá só o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer sacrifício em função do povo. E olha que Yom Kippur, uma vez por ano, como uma cobertura temporária que você trazia sobre o povo. Então você vê que tinha todas umas regras, condições para você ir adentrando na presença de Deus, e tinha níveis de acesso que você vai galgando. Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos o santuário do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, habita em nós pelo Espírito Santo que habita em meu espírito recriado, que vem a partir da nova criação, do novo nascimento. A gente tem falado bastante sobre isso. Ok? E é ali que Deus fala conosco, é no meu espírito. Mas para chegar no meu espírito tem a alma, né? Tem o meu corpo, tem os sentidos. Então tem toda uma maneira da palavra, o rema, o zoe de Deus, a revelação de Deus chegar no meu espírito. Então Deus também sabe que nós temos que trabalhar isso de forma adequada. E nós somos o santuário. É difícil de acreditar, mas é o que a Bíblia diz. Por causa do sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado. O véu do templo se partiu de alto a baixo
e o acesso foi liberado para todo aquele que crê. Aquele que não crê nem entra, porque o próprio Senhor Jesus falou: olha, se você não nascer de novo, você não vê e nem entra no reino de Deus. E aí nós estamos falando, apontando para a sala do trono, o lugar santíssimo onde Deus está. Ok? Então nós temos que crer que a Bíblia está correta, que a Bíblia é verdadeira, dizendo exatamente aquilo que é real, que é verdadeiro no mundo espiritual. E é aí que às vezes a estrutura religiosa começa a embaraçar as coisas. E você começa a criar regras, fórmulas e de acesso, quando na verdade o único caminho para nós chegarmos a Deus é através do genuíno arrependimento, e pela fé a gente entra confiadamente na presença de Deus, porque o sangue de Jesus já foi derramado. Agora o véu que se abre é o véu do corpo de Cristo, da sua própria carne que foi oferecida na cruz. Então a gente tem que entender que é essa questão espiritual que já está resolvida. O sacrifício foi tão bom, tão perfeito, que ele foi feito uma única vez e ele tem validade eterna. Ou seja, não ficou nenhuma pendência. O sacrifício foi aceito por Deus e Jesus Cristo foi glorificado e está assentado à direita da majestade, numa posição de honra e de autoridade. Então, quanto a isso, não há mais o que discutir. Ok? Bom, então a gente traz de novo a figura do novo nascimento, que traz a realidade da nova criação, o meu espírito recriado, e é ali onde Deus entra em contato conosco, é ali que a semente da palavra eterna de Deus é lançada. Mas eu também tenho uma alma, e é nessa alma que começa os embaraços do meu crescimento espiritual, do meu desenvolvimento espiritual, da minha maturidade. Mas o caminho já foi aberto, então não há mais questionamento, não cabe mais questionamento a esse respeito, ok? Deus não se relaciona conosco no nível da alma. Ele quer um relacionamento de intimidade no nível do espírito, porque Deus é espírito e Deus busca adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Então é no espírito, é questão espiritual. Aí a nossa dependência é do Espírito Santo. A minha alma é muito influenciada pela aparência, pelo mundo físico, pelo mundo dos sentidos. E Deus está acima dessa realidade, como nós comentamos já a semana passada. A minha alma tem que ser restaurada para não ser um empecilho. Na verdade, a minha carne tem que ser crucificada, a minha incredulidade tem que ser exposta e expulsa da minha vida, porque a fé está no espírito, não na alma. É a fé do Espírito que tem que aflorar na minha vida e tomar conta e governar a minha vida. A minha alma tem que ser mortificada para que ela não atrapalhe o desenvolvimento, o meu relacionamento com Deus. E a minha fé vem da palavra, vem de experiências pessoais, experimentais com Deus. Não é de ouvir falar, não é porque leu um livro, não, a questão é pessoal, de relacionamento com o Senhor. Então, o grande problema nosso é a alma, principalmente a nossa mente, que tem dificuldade nessas questões espirituais. Nós estamos tão acostumados no mundo da matéria, da aparência, da incredulidade, daquilo que é físico, daquilo que é racional, que a gente tem tendência a resistir às questões espirituais. Já é da nossa própria natureza natural, a nossa própria natureza. Então nós precisamos de um banho de espírito,
né, do Espírito Santo, mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo, para que a gente desenvolva um relacionamento de intimidade, de ouvir a voz de Deus e obedecer, e de viver para a glória de Deus. Tem que sair desse nível da alma. Agora, eu não consigo viver sem a minha alma, né? Porque a alma e o espírito, elas estão ligadas e elas são eternas. Mas a minha alma precisa de restauração. A gente chama isso de santificação. Eu nasci de novo e agora eu estou num processo de santificação, cujo objetivo é produzir a minha semelhança ao Senhor Jesus Cristo. E Deus habita lá no mais íntimo do meu ser, que é o meu espírito recriado. E o Espírito Santo fala com o meu espírito recriado. E eu tenho que desenvolver sensibilidade para ouvir o meu espírito, para que haja uma condução, uma direção correta na minha vida. E é aqui que muita gente acaba ficando pelo caminho, acaba desistindo, acaba encontrando dificuldade, porque acha que uma estrutura religiosa, um formalismo religioso vai resolver essa questão da intimidade com Deus. Não vai. Nós temos que ir além, porque Deus está além do lugar santo. Nós entramos pelo átrio, passamos pelo lugar santo, mas nós temos que ir para o santíssimo lugar. É mais profundo. É muito mais profundo. Então eu tenho que sair daquele limite, daquela quadradura da formalidade religiosa para entrar no mundo do Espírito. Do Espírito aqui, que eu estou falando, do Espírito de Deus. E isso é importante, não só a nível de pessoa individual, como de comunidade. Deus trabalha com pessoas individualmente, mas Deus trabalha também com a igreja local, aquela congregação de cristãos. E aí, às vezes a gente ouve críticas em relação à igreja local, e a pessoa nunca para pensar que se a minha igreja local tem problemas, eu sou responsável por isso. Porque afinal de contas eu sou membro daquela igreja local, eu faço parte daquela família. E eu sou responsável pela qualidade espiritual da família. Então eu sou brasa viva, eu tenho que incendiar a minha igreja local. E não apenas ficar numa atitude confortável de ficar criticando. Então Deus tem que trabalhar. E a igreja local, não só na minha vida, tem que ter atmosfera para o mover poderoso do Espírito Santo, mas a igreja local, coletivamente, ela tem que criar uma atmosfera de liberdade para o mover do Espírito Santo. Então é um compromisso tanto pessoal quanto coletivo. Ok? E a gente não pode ter resistência ao mover do Espírito, aquelas inovações, aquelas coisas inesperadas que fogem do padrão da normalidade, não é? Que nós estamos acostumados. A gente não pode ter preconceito contra o mover do Espírito. Muito pelo contrário, a gente tem que ter temor e reverência no coração. E a gente tem que contribuir e cooperar para que o Espírito Santo complete a obra no corpo, não só mais na minha vida, mas no corpo, na comunidade. Isso exige pertencimento e, mais do que pertencimento, interação, proatividade. Porque eu sou responsável pela minha igreja local. Eu tenho que ter essa consciência diante de Deus. Bom, o grande problema é você entrar no Santíssimo Lugar e de lá você não vai querer sair mais. Porque toda vez que eu me aproximo de Deus de forma intensa, gloriosa, a minha vida é transformada.
mais Ele conquista o meu coração, e mais o meu coração tem fome e sede da presença dEle, da palavra dEle, da revelação dEle, Isso é adoração. Adoração é mais do que necessidade. Adoração é quando eu olho para Deus e reconheço a sua perfeição, a sua majestade, a beleza da sua santidade. É mais do que necessidade, é mais do que pedir socorro. O socorro vem, sempre vem, porque Deus é fiel e Ele nos ama. E Deus só sabe fazer o bem. Mas Deus, Ele quer conquistar em primeiro lugar o nosso coração. Eu já disse isso aqui uma vez, que quando a gente chega na presença de Deus com uma lista, o primeiro item da lista é o meu coração. Depois, tudo aquilo que concerne a minha vida, ao meu chamado, ao meu ministério. Mas em primeiro lugar, o meu coração, um coração quebrantado, um coração submisso, um coração simples, um coração moldável, um coração obediente, um coração fervoroso, sincero, humilde. Olha aí, é desse coração que o Senhor precisa para a obra do ministério. E eu sou candidato, você não é? Todos nós somos candidatos a sermos cooperadores com o Senhor na edificação da sua igreja para a sua glória, ok? E nós não podemos ficar, como diz assim, flertando com o cristianismo. Ah, que coisa bonita, que coisa bacana. Você está no nível da religiosidade, da curiosidade. É preciso entrar de cabeça no cristianismo, e o cristianismo é uma pessoa. Eu tenho que me apaixonar por essa pessoa e me entregar como barro nas suas mãos para que ele faça uma obra maravilhosa na minha vida. E aí ele traga maturidade na minha vida, crescimento, liberdade, aquela coisa da sensibilidade espiritual. Aí ele pode me levantar para a obra do ministério, para a edificação da igreja, de você ter utilidade na casa de Deus. Aí aquela questão dos pecados, aquela questão do medo, da insegurança, Deus vai quebrando esses altares na nossa vida. E o único altar que fica é o dele, o altar do Deus vivo, onde eu apresento a integridade da minha vida ao próprio Deus. A minha própria vida na sua totalidade rendida ao Senhor. Bom, diante dessas coisas que nós rapidamente acabamos aqui de comentar, qual vai ser a tua, a minha decisão, escolha, resposta? Porque o relógio está disparado. O nosso tempo é tempo de urgência e eu não posso ficar parado pelo caminho, tirando férias, sei lá, procrastinando certas decisões na minha vida. Nós estamos entrando num tempo acelerado. É tempo de correr. É tempo de correr. E vamos aproveitar, enquanto nós temos oportunidade, de conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor na sua profundidade, na sua intimidade, e que Deus nos use poderosamente para ganhar muitas vidas para Cristo no tempo que ainda nos resta nesta terra. Ok? Esse é o meu desejo e eu tenho certeza que também é o desejo sincero do teu coração. Vamos dar liberdade para que o Espírito trabalhe poderosamente na nossa vida. Eu agradeço a você por ter permanecido até aqui. Continue meditando, estudando, orando, buscando a face do Senhor sobre esses assuntos. Deixa o Espírito Santo continuar esse trabalho de renovação do seu entendimento,
da sua consagração, da sua rendição ao Senhor e que você seja usado poderosamente na terra. Esse é o desejo do meu coração e eu tenho certeza que é a vontade do Senhor para a tua vida. Que você tenha uma ótima semana e eu conto com você a semana que vem.